Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Algumas pessoas já esclareceram muito bem do que se trata esse tal juiz de garantias aqui no YouTube. Assim como no Twitter tem várias threads excelentes sobre o assunto. Eu não pretendo nesse vídeo entrar em detalhes técnicos, até porque não sou jurista. No canal Vista Pátria do meu amigo Alan Frutuoso, tem uma entrevista com o Evandro Pontes, riquíssima em detalhes técnicos. Depois você pode conferir. No entanto, muita gente está pedindo o meu parecer sobre essa questão. E é exatamente o que eu vou fazer hoje nesse vídeo. Mas primeiro temos que desconstruir o ardil e as narrativas mentirosas que estão sendo ventiladas por aqueles que agora estão sendo muito bem chamados de nova esquerda. Claro que eles não são esquerdistas literalmente falando, mas estão servindo de ferramenta para a esquerda, adotando inclusive o mesmo modus operandi, o que de forma pragmática os tornam esquerdistas. Quando falo isso, muita gente diz: ah, Luiz, eles estão apenas criticando aquilo que está errado. Veja bem, não se trata de criticar algumas decisões equivocadas do presidente, em uma tentativa aí de melhorar a sua gestão. Se trata de se lançar em uma campanha desenfreada de manipulação da verdade para destruir da forma mais canalha possível o atual governo. E pode ter certeza que tudo isso tem instrução, tem método e tem objetivo. É só reparar aí como as narrativas dessa turma se coadunam e se complementam. Vamos usar de exemplo o Nando Moura. Lá no início, quando a ruptura se deu por conta da discussão da CPI Lava Toga, eu acreditava piamente que ele estava sendo sincero, que estava apenas defendendo com unhas e dentes aquilo que ele acreditava. Nem que para isso perdesse vários amigos. E eu respeito muito essa atitude. Porém, depois fui percebendo que a coisa tinha método. E não se tratava mais de defender suas convicções, mas sim de orquestrar uma oposição obsessiva e histérica se valendo das mesmas técnicas que a esquerda sempre usou. Criar espantalhos, distorcer fatos e manipular os desinformados. Nada expõe melhor isso como esse tweet. O Nando sabia que o indulto do Bolsonaro não tinha absolutamente nada a ver com o que acontecia nos anos anteriores. Tanto que o próprio Moro teve que vir a público explicar que se tratava de um indulto realmente humanitário, apenas para presos com doenças terminais, e um indulto específico para os policiais condenados por crimes não intencionais, ou seja, liberar os policiais que meteram bala em bandido no exercício do seu dever. Quanto ao Augusto Aras, todos nós avisamos que não seria a melhor indicação para ser o Procurador-Geral da República. Porém, Bolsonaro, a contragosto aí de todos os seus eleitores, o indicou mesmo assim. Só que a indicação veio seguida aí de um pedido de voto de confiança. Nesse caso, a meu ver, o correto seria esperar que o novo PGR fizesse de fato uma grande besteira, para aí sim cobrarmos com mais contundência. E a realidade é que até agora ele não fez nada contra a Lava Jato ou contra o governo, tirando aí algumas declarações midiáticas questionáveis, que não tiveram o menor efeito concreto. Aras se posicionou a favor da prisão em segunda instância, se posicionou contra a paralisação das investigações do COAF. Ele também encaminhou o pedido de prisão contra o Lula para o MP de São Bernardo, sendo que poderia muito bem ter engavetado. E está trabalhando para reabrir a investigação do atentado contra o Bolsonaro. Mesmo assim, o Nando insiste na narrativa do petista na PGR. Aí tem o André Mendonça na Advocacia Geral da União. Eu nem sabia aí quem era esse cidadão, mas ter lançado um livro em homenagem ao Toffoli já demonstra que bom sujeito não é. Mas antes de tomar conclusões com o fígado, vamos pensar um pouco. A AGU é um cargo técnico que tem como função a representação dos interesses da União no campo judicial e extrajudicial, e principalmente prestar assessoramento jurídico ao Poder Executivo. Aí eu te faço a seguinte pergunta: se você fosse o presidente da República,
quem você indicaria para cumprir a função de defender os interesses do seu governo perante o Supremo Tribunal Federal. Lembrando, inclusive, que o AGU pode ser escalado para fazer a sua defesa em um processo de impeachment. Então, você indicaria um Modesto Carvalhosa, que já protocolou 3 pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo, ou você indicaria um advogado que nutre simpatia e um bom relacionamento com esses ministros? O Nando não é burro, ele sabe disso. Inclusive, a indicação do André Mendonça se deu aí em novembro ou em dezembro do ano passado. Ou seja, por que ele passou a criticá-lo só agora? Tem também o Eduardo Gomes e o Fernando Bezerra, os líderes do governo na Câmara e no Senado, que são do MDB. Para mim, o MDB é o partido mais nojento do país. E acho uma merda ter esses dois à frente do governo. Porém, a presidência da República não é um cargo autocrático. Nada é aprovado sem o aval do Congresso. E como funciona a dinâmica dentro do Congresso? Temos a base governista, a oposição e o tal do centrão. Em teoria, a base governista vai aprovar tudo que vier do executivo e a oposição votará sempre contra. Ou seja, quem acaba decidindo o páreo é o centrão. Só que temos uma atenuante aí nessa dinâmica. A bancada do PSL está completamente dividida, o que significa que o governo não pode depender mais de sua base governista. Em face disso, será que não seria estratégico ter no Congresso como aliado 2 figuras do centrão encardido para influenciar a bancada que no final das contas é a que decide tudo? É claro que, como toda estratégia, esta pode acabar se mostrando uma baita furada. Porém, não é por isso que vou sair esbravejando por aí que o Bolsonaro é um traidor por conta de uma estratégia equivocada. A verdade é que desde o começo eu sabia que se o Bolsonaro não abrisse algumas concessões e tentasse aí mesmo estabelecer um governo purista, ele seria defenestrado pelo sistema, pois não é dessa forma que se muda um sistema completamente viciado. O Brasil tem por mais de 100 anos, passou aí por uma sucessão de regimes autoritários e estatizantes que vão do fascismo ao socialismo. Não é recomendado arrancar de uma vez o cigarro de quem passou uma vida toda fumando. A orientação médica é que isso seja feito de forma gradativa. O sujeito pode até cortar o cigarro, mas continua um tempo aí administrando algumas doses de nicotina, através de comprimidos ou adesivos corporais. No começo de 2019, Bolsonaro entrou com o pé na porta, batia de frente com todos os outros poderes. Apesar de todos nós vibrarmos com isso, o resultado prático é que ele estava se tornando uma rainha da Inglaterra. Não conseguia governar, muito menos aprovar o que quer que fosse. A direita jujuba tecia duras críticas, afirmando que o presidente não tinha postura de estadista e que precisava urgentemente aprender a fazer articulação se quisesse alguma mudança no país. E enquanto o Bolsonaro colocava os óculos escuros do turn down for what, o Congresso ia criando o tal do parlamentarismo branco. Mas de forma rápida, o presidente entendeu o jogo que ele deveria jogar e assim começou a fazer um governo de morde e assopra. Um governo de morde e assopra com os outros poderes, abrindo concessões em alguns momentos e se mantendo firme em outros. Ele entendeu que o conservador, antes de qualquer coisa, tem que saber equilibrar o purismo da teoria com o pragmatismo do dia a dia da política. E é só por conta dessa nova postura que estamos encerrando o primeiro ano do seu mandato com 2 reformas aprovadas, com a economia bombando e pela primeira vez na história sem um único caso de corrupção envolvendo o poder executivo. Claro que tivemos grandes derrotas também, mas se colocarmos tudo em uma balança e ainda fizermos um comparativo com todos os presidentes que fizeram parte da nova república, o saldo não só é positivo, como também tivemos o melhor primeiro ano de governo dos últimos 50 anos, pelo menos.
E agora está em voga o fato do Bolsonaro ter sancionado no pacote anticrime a emenda que estabelece o juiz de garantias. Se você ainda não entendeu do que se trata, eu vou tentar explicar bem resumidamente. Todo processo jurídico tem duas etapas. Primeiro a instrução do processo, onde são aí colhidas as provas, onde, se necessário, se faz a quebra de sigilo telefônico, sigilo bancário, a prisão cautelar, etc. E depois tem a etapa do julgamento propriamente, onde o juiz examina tudo que foi colhido na primeira etapa para assim dar a sua sentença. O que acontece é que no Brasil essas duas etapas são feitas pelo mesmo juiz. E com o juiz de garantia, o processo se dará com dois juízes diferentes para cada etapa. Um que colhe as provas e outro que julga o caso. Em vários países desenvolvidos, como nos Estados Unidos, o processo se dá dessa forma. E o Moro não é contra a ideia em si, ele só acha que no Brasil isso não funcionaria. A questão do juiz de garantias. Né? A ideia é bonita, né? Um juiz para investigação e um juiz para ação penal. O grande problema é que 40% das comarcas no Brasil, segundo o CNJ, tem um juiz. Como é que vai funcionar? Eu falei esses tempos com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu posso me equivocar em algum número aqui, mas ele me disse que tem 296 comarcas em Minas Gerais. 96 tem mais de um juiz, 200 só tem um juiz. Então como é que vai funcionar se a lei exige 2 juízes? Aí quem defende a medida fala, não, mas outro juiz pode apreciar a distância. Pode mesmo? Não, vamos supor, alguém é preso ou levado ao juiz da comarca. O juiz homologa o flagrante, decreta prisão ou solta. Qualquer um dos atos que ele tomar, ele está impedido para ação penal. Aí esse mesmo indivíduo vai provavelmente responder uma ação penal naquela comarca. E veja, não é um ato que um juiz à distância vai ter que praticar. É todo o desdobramento da ação penal. Então é inviável na prática, né? Ainda mais sem regras de transição, sem alguma modelagem de como isso poderia funcionar. Eu, Luiz, sou contra o juiz de garantia. Não porque isso contribuirá para a impunidade, quem fala isso está mentindo, mas sou contra pelo simples fato de que essa medida aumenta o tamanho do Estado. Ou seja, é mais dinheiro do contribuinte indo para sustentar a burocracia estatal. O pacote anticrime foi sancionado com 25 emendas vetadas pela caneta presidencial. O presidente vetou 25 pontos que descaracterizavam o projeto inicial do Moro. O juiz de garantias foi um ponto específico que passou. É claro que ele poderia ter vetado esse também, mas o veto com certeza seria derrubado e, como retaliação, todos os outros 25 cairiam junto. Lembra que eu falei que para governar e conseguir aprovar algo, o presidente tem que fazer um morde-a-sopra com o Congresso? Pois então. Só que o Bolsonaro não passaria por cima aí de um conselho do Sérgio Moro se não tivesse uma razão forte para isso. Moro exerce um cargo técnico, mas o Bolsonaro exerce um cargo político. E o mesmo precisa saber dosar as duas funções. Lembre sempre que, em se tratando do Bolsonaro, estamos falando de um macaco velho que transita pelos corredores do Congresso há mais de 30 anos. Bolsonaro sabe a música que toca ali dentro. Cerca de 40% das comarcas do Brasil tem apenas um juiz. E para essa medida sair do papel, são necessários 2 juízes. E não dá para dobrar o número de magistrados apenas pela canetada. E é aí que vem a grande sacada. Como o Congresso vai gerenciar o gasto gerado por essa nova medida? É preciso regular por lei a função do juiz de garantias. Como eles vão prever os gastos necessários para a contratação de tantos juízes, sem indicar aí uma fonte viável para essa receita? Ou seja, isso não vai sair do papel. E o presidente não precisou se indispor com o Congresso, visto que depende dele para governar em 2020. Além disso, a Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo qualquer tipo de alteração da organização e da divisão judiciária. O que mostra aí que a medida poderá ser derrubada via ADI junto ao STF por ser impraticável.
O chefe do Poder Executivo agiu de forma corretíssima ao sancionar o pacote sem vetar esse ponto específico. Fazendo isso, ele transferiu para a instância competente um abacaxi que não é seu. O ministro da Justiça com certeza entendeu muito bem o movimento do Bolsonaro. Inclusive, o próprio Moro disse que o pacote não é dos sonhos, mas é bom. Qual é o sentido, então, de dar mais atenção a um detalhe negativo do que todo o resto que é positivo? Quem imaginaria que o pacote anticrime seria aprovado ainda esse ano, logo após a reforma da Previdência? O que o pessoal da nova esquerda tentou fazer, chamando o Bolsonaro de traidor, foi mais uma vez destruir o senso de proporções e distorcer a verdade para manipular o público, passando a impressão que Bolsonaro está traindo Moro. Tudo isso porque eles sabem muito bem que a chapa Bolsonaro-Moro em 2022 será indestrutível. A nova esquerda joga tão sujo como a esquerda, até na velha técnica aí de perverter a interpretação de algumas palavras a seu favor. Todo mundo sabe que quando um militante Lula livre chama alguém de fascista, ele não faz isso ciente do significado descritivo do termo, pois se soubesse, saberia que na verdade é ele que defende o fascismo, mas faz o uso do termo como um mero xingamento que pode representar qualquer coisa que ele reprova. Agora, como muito bem levantado aí pelo jornalista Guilherme Piatti, é o verbo trair que está sofrendo um esvaziamento do seu significado original para então representar qualquer coisa que atenda às expectativas de quem o emprega. Quando o presidente faz uma ação que não vai de encontro com o que se espera, ele se transforma imediatamente em um traidor. É como se os verbos contrariar e desapontar fossem sinônimos de trair. Diante de tudo isso, você acha que chamar o Bolsonaro de traidor, chamar a emenda que estabelece o juiz de garantias de emenda anti-Moro, são chavões condizentes com os fatos? Ou são formas de manipular o seu entendimento da realidade? Por isso é que eu sempre digo, não dê moral para quem subestima sua inteligência ou para quem fala certas coisas com plena convicção de que quem está ouvindo não passa de um imbecil facilmente manipulável. E se prepare, pois Bolsonaro agora tem um dilema ainda pior: vetar ou sancionar o fundão eleitoral. Se vetar, fica na boa com a opinião pública, porém se ferra no Congresso, que vai revidar o deixando engessado. Se não vetar, fica com o Congresso em suas mãos, mas se converterá em um traidor pela opinião pública. Não é fácil. Pode ter certeza que o presidente encerrará o seu mandato aparentando aí pelo menos uns 50 anos mais velho. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal e se você acha importante o trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Então até o próximo vídeo. Valeu!